não é Teórica. concreto, é teórica. É sobre a prescrição do 189. Tá? Aconteceu, cidade interior tem muito problema de terras e tal. Então, uma pessoa que tinha um título definitivo, ela sofreu uma ação de outra, alegando que a outra era proprietário e tal, e na ação conseguiu. O outro lado, que entrou com a ação, conseguiu com que o juiz desse ganho de causa, dizendo a propriedade não é do A e é do B, que o B que entrou com a ação. Tá? E depois o A entrou de novo e o juiz simplesmente falou, não, já foi julgado e que mude o título definitivo. Mude de um para o outro. A minha questão é, pelo desenrolar da história, se for verdade, houve até conluio do juiz com a parte, certo? Porque o juiz era amante da irmã da parte, aí é uma história contada. A minha pergunta é, essa prescrição para poder encontrar um fato para entrar numa ação, para pedir, para reparar esse erro, é de quanto tempo? Eu não consegui identificar. Seria os 10 anos? Mas é o erro do judiciário que decidiu dessa forma? Não, não tem como dizer, né? Teria que, de alguma maneira, provar que o A é o proprietário. Entendi, mas olha, Houve algum erro. se eu... Mas isso aconteceu lá em 2018. Essa Não, questão entendi. com essa prescrição. Entendi. Não, me parece que não há prescrição aí. Ó, eu compro um imóvel, certo? Então vamos Certo? imaginar que eu comprei um imóvel de você, Eduardo. Para Você ser me mais vende. detalhista, eu recebi da prefeitura a propriedade de um imóvel. Já é do início do imóvel. Entendi. Você recebeu da prefeitura a unidade do imóvel, uma pessoa vem e alega que é proprietária, e aí o Estado, através do judiciário, vai lá e reconhece que a propriedade é dessa pessoa e você perde o imóvel, certo? Isso, isso. Muito bem. Numa circunstâncias dessa, é, você que tinha a propriedade e perdeu por uma decisão do juiz, você pode agora ter o direito de evicção. Isso significa que houve uma evicção aí. Eu adquiri um bem e depois eu perdi o bem por uma decisão judicial. Isso configura a evicção. Qual seria a consequência disso aí? Aquela pessoa que transferiu o bem para mim não era dono. Então foi uma transferência a não domino. Eu que tive o prejuízo, né? Eu tenho o direito agora de ser reparado pelo dano que eu tive em relação a quem transferiu essa propriedade para mim. Você está me dizendo aqui que quem transferiu foi o município, através de uma transferência do imóvel para esse que perdeu. Então, teria uma possibilidade de ter um direito de regresso aqui, através do Instituto da Evicção. Agora, se esse que entrou com ação contra mim teve uma decisão, uma sentença favorável a ele, reconhecendo a propriedade em nome dele, para que eu possa questionar isso, ou eu vou ter que entrar com um recurso de apelação, para que isso seja revisto pelo tribunal, ou, se for o caso, se já transitou em julgado, uma rescisória. Não tem como agora eu entrar com uma ação para rediscutir isso, porque já vai ter coisa julgada. Então o caminho vai ser ou uma apelação, ou uma rescisão, porque teve uma decisão que reconheceu que eu perdi o bem, e paralelamente a isso, quem transferiu o bem para mim não era dono, e se eu tive prejuízo, eu tenho um direito de regresso, de ser indenizado pelo Instituto da Evicção. Ok? Os prazos. Os prazos, o da evicção é uma ação de indenização. Eu precisaria dar uma estudada, mas nesse caso me parece. Eu precisaria estudar. Eu vou chutar aqui. O prazo para entrar com essa ação de regresso na evicção, precisaria dar uma olhada com calma nisso aí, tá? Com relação ao prazo. Concordo. Mas está tranquilo. Seria a evicção aí o caminho, tá? A minha preocupação é justamente o prazo, porque não prescreve? Não, o direito de entrar com uma ação de indenização na evicção prescreve, sim. Agora eu só não lembro de cabeça o A prazo. colega tá falando que é 3 anos. Eu não vou lembrar Pode de ser cabeça. em torno de 3 anos, 4 anos, e já fazem 5 anos, entendeu? Que ele Foi em teve a 2018 sentença? que teve a sentença, Entendi. 17 ou 18. Uhum. Então, Então já, já até Aí, passou o prazo da rescisória também. já passou o prazo da rescisória também. e aí, casos como esse, simplesmente a pessoa que tinha o direito e o prazo passou, dançou, Aquela, perdeu. aquela história, né?
Dormiu, o direito não socorre, né? Infelizmente, passou o prazo da prescrição, não tem o que fazer, aí não tem o que fazer. Tem uma sentença transitada em julgado, não cabe mais a rescisória. E o direito de regresso, que você tinha que exercer o direito de regresso que tinha que ser exercido pela evicção já passou o prazo também, e aí não tem o que fazer, não tem, infelizmente não. Nossa Senhora. Professor, assim, direito. eu vi uma aula sua, Obrigado, professor. né? Nada. Eu tenho bastante dúvida referente àquela prescrição do cheque. Uhum. Deixa eu ver aqui. Não seria do cheque, não. Seria da letra de crédito de cédulas bancária, que tem de 3 e tem de 5 anos. Eu vi também uma aula sua que o senhor diz assim, que quando entra com uma ação e lá no meio da ação o exequente renuncia ou abre mão, alguma coisa nesse sentido, de executar tal valor, ele pode depois de novo entrar com outra ação para discutir de novo esse valor que ele tinha renunciado, ou Isso que ele aqui falou que ele desistia? Então, você tem que identificar, num processo de execução, duas questões, que é a seguinte. O exequente, dentro do processo de execução, ele tem a disponibilidade de desistir da ação de execução. Então, vamos imaginar, eu entro com uma ação de execução contra você, você foi citada, está fazendo a sua defesa, e no curso da ação, por voluntariedade, por ato da minha vontade, eu posso desistir da execução. Para eu desistir da execução, eu não preciso da sua concordância. Diferente do que acontece lá no processo de conhecimento. Lá no processo de conhecimento, depois da citação, o autor só pode desistir se houver a concordância do réu com a desistência, depois da citação. Aqui na ação de execução, mesmo sendo depois da citação, eu posso desistir, independentemente da sua concordância sendo executada. Agora perceba, quando eu desisto, se você tem, por exemplo, embargos à execução que está discutindo o mérito da execução, por exemplo, o pagamento, a prescrição, o fato de eu desistir da execução não significa que o seu embargo à execução também será extinto. Nesse caso, como tem uma questão de mérito, o seu embargo à execução continua para você conseguir a declaração do pagamento, da extinção da execução e tudo mais. Outro ponto importante, quando eu desisto, nada impede que, se eu me arrependo da desistência, eu possa de novo ajuizar a ação, a mesma ação de execução, desde que, claro, esteja no prazo prescricional da execução. Então, eu desisti, o processo de execução foi extinto, amanhã ou depois eu posso repropor uma nova execução contra você, se não tiver a prescrição da execução. Diferente é um outro instituto chamado renúncia. A renúncia, ela é um negócio jurídico unilateral. Renúncia é o seguinte, eu tenho direito de crédito, eu tenho um direito de receber um valor de você, porque isso está no título executivo. Quando eu declaro que eu renuncio, agora, com a renúncia, eu não posso mais cobrar essa dívida de você. Então, a renúncia vai levar à extinção da execução. Qual é a diferença com a desistência? Agora eu não posso, se eu me arrepender, eu não posso repropor a ação de execução. Ela é extinta definitivamente com a renúncia. Então, você tem que identificar o que acontece no caso concreto. Se é desistência ou se é renúncia. Okay? Nesse caso, vamos supor, porque existia um valor de 2 cédulas de bancário que foi uma execução. Só que uma dessas cédulas já foi paga pelo próprio valor de cotas de cooperativas, então já foi paga. Então, ela só chegou e falou bem assim, requer extinção sobre aquele valor. Aí não falou nada mais, não informou que foi pago ou não, só falou que queria extinção e continuava em relação à outra. Aí foi extinto. E, então, depois disso, veio novamente, depois, passando alguns anos, e fez de novo essa execução. Então, por isso que fica aquela pergunta. Lá não disse nada se renunciava, se não renunciava, só foi extinto, ela só comunicou que ela desistia daquela parte, mas também não informou que tinha sido pago, e depois de muitos anos, fez de novo a execução do mesmo valor que já estava pago. Entendi. Aí entra a questão da renúncia e entra a questão do prazo prescricional, porque até hoje eu não entendi os 3 e os 5 anos que tem sobre a cédula bancária. Então, mas a cédula bancária é a seguinte, depende do tipo da modalidade da cédula bancária, pode ser de 3 ou de 5 anos, você vai ter que identificar isso aí no caso concreto. Mas para você analisar se tem ou não a prescrição, você tem que ver qual foi a data do vencimento da cédula que não foi pago, o inadimplemento, e dali para frente o prazo da prescrição para ajuizar a ação, ou de 3 ou de 5. Nesse caso concreto, se ela chega num processo de execução e diz, não, aqui teve pagamento, então esse valor não vai ser cobrado.
dá a entender que ela está aí desistindo desse valor de cobrança. Se amanhã ou depois ela entra, me parece que até com uma nova ação de execução, como ela alegou que houve o pagamento, me parece que Não, haveria... ela não alegou, ela só simplesmente falou que queria. Ela não comunicou no juiz que foi pago, ela só queria a extinção naquela Então ela desistiu. Então isso é uma desistência. desistência. Então ela poderia novamente. Poderia né? novamente se estivesse no prazo prescricional. Sim, mas mais um caso, só que as cédulas bancárias diz que o vencimento é de cada vencimento da parcela, né? Mas como é que fica a questão que foi parcelada em 48 vezes e uma dívida que vamos supor, vencida antecipadamente? Certo, Conta certo. de O qual STJ, data? certo, eu entendi. Então a cédula diz assim: você vai me pagar em 48 parcelas, e se você ficar inadimplente em alguma das parcelas, há um vencimento antecipado dessa dívida e o contrato pode ser executado. Normalmente é nesse sentido que tem essas cédulas, né? O STJ tem um posicionamento que diz o seguinte: quando o título ele é um título que vai ser pago de forma parcelada, o prazo inicial da prescrição será a data da última parcela prevista no contrato, ainda que ela tenha sido antecipada pelo vencimento, tá? Pelo inadimplemento de alguma das parcelas anteriores. Conta-se o prazo da prescrição da última parcela, tá? Da última parcela contratual. Esse é o posicionamento do STJ, tá? Tá bom, então, obrigada. Nada. É isso aí. Pessoal, qual vai ser hoje a nossa programação, né? Nós vamos falar especificamente sobre uma defesa que pode ser feita quando o exequente ele pede, lá no início do processo de execução, que o nome do executado seja inscrito no Serasa. Então a gente vai analisar o que dá para ser feito, não é muita coisa, mas o que o advogado ou a advogada do executado pode fazer nessa circunstâncias, né, em que há, por parte do exequente, essa medida executiva atípica, a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes. E vou também responder as dúvidas aqui, tá bom? Que vocês vão me apresentando. Ela é uma aula hoje com conteúdo muito menos denso do que o da aula passada, que a gente tratou sobre a transferência, né, do polo passivo, da ação de execução e prescrição intercorrente. Foi uma aula bem extensa. Hoje não, hoje vai ser mais tranquila. Tô vendo aqui, ó, William Gomes, um abração. Luciana Lopes, Solange, deixa eu ver quem mais aqui. Solange... Ana Lúcia tá por aqui, Cristina, Carla Andréia, Elisângela, Sintra, Milena, Sérgio Pereira, Fernanda Fernandes, Marília, José Maurício, Milena, quem mais tá aqui? Tatiane Carneiro, Oliveira, Paulo Araújo, usuário, Jair Nascimento, pessoal que tá conosco aqui, obrigado pela presença de todo mundo. Deixa eu trazer um ponto aqui que eu observei ontem e acabei nem comentando lá no grupo do WhatsApp, eu acho que foi da turma 2, nós estamos com as duas turmas aqui, um probleminha que aconteceu de comunicação, lá, pelo que eu percebi, em relação à pós-graduação. No grupo 2, se eu não me engano, né? Acho que foi no grupo da turma 2 que aconteceu isso, e aí eu só queria esclarecer a questão da pós-graduação. A questão da pós-graduação quanto ao prazo é o seguinte: cada aluno tem o seu prazo de curso, né? Que é o prazo mínimo de 1 ano. Esse aí é o prazo que você tem quando você adquire ou adquiriu o treinamento. Da onde que conta 1 ano, professor? Da data em que você adquiriu o treinamento. Da data em que você adquiriu, você tem garantido 1 ano de acesso à plataforma. Se você, depois que adquiriu, né, que entrou no nosso treinamento, se você adquiriu também a pós-graduação tem como bônus estender o seu acesso por mais 1 ano. Esse mais 1 ano é depois de encerrado o seu contrato, tá? Depois de 1 ano do seu contrato, aí começa um novo 1 ano. Esse 1 ano é decorrente da pós-graduação. É isso. Parece que essa comunicação não foi muito clara, então eu estou esclarecendo aqui para todos vocês, tá bom? Mas professor, quando eu adquiri o treinamento, eu também adquiri uma extensão. Então, e depois eu adquiri a pós-graduação. Então você vai ter o prazo de 1 ano, que é o normal, mais a sua extensão, e depois que encerrar o prazo normal e a sua extensão que você adquiriu quando entrou no treinamento, você vai ter mais 1 ano da pós-graduação, tá? É dessa forma que funciona, é somado, tá? É isso aí, beleza? Professor, Oi. Professor, a gente Oi. precisa entrar em vamos ter um grupo diferente, eu não sei o que eu tenho que fazer agora, se eu tenho que cuidar alguma coisa na plataforma para quem está na pós. Na plataforma? Não, a plataforma da pós é a mesma. É a mesma plataforma do nosso treinamento, tá? É a mesma. O que vai ter lá de diferente? Continua igual. Continua igual. O que vai ter alguns conteúdos de material de apoio diferente, que são artigos, são artigos científicos.
e aí a gente vai encaminhar isso aí ou por e-mail ou por um grupo de WhatsApp, tá? Mas o conteúdo em si é exatamente o mesmo, lá dentro da plataforma, tá? O que vai ter a mais é a extensão de um ano e algum material de apoio que é mais trabalho científico mesmo, aí é trabalho mais acadêmico para justificar aí a questão da pós-graduação, questões relacionadas à defesa do executado, ao processo de execução. A gente pode, eventualmente, dentro do treinamento, fazer uma aula específica mais voltada a um sistema de pós-graduação, uma aula mais profunda na teoria do que na prática. A gente muda um pouquinho a chave do jogo, mas a ideia é ser o mesmo conteúdo que está lá na plataforma. Eu tinha dúvida se eu tinha que me inscrever em alguma coisa, se eu tinha que me atentar a algum grupo, não, né? E veja, a gente tem esse compromisso, né, de ter as aulas ao vivo, apesar de que, pelo menos na turma 2, isso não foi ofertado, né? Quando foi feita a oferta da turma 2, foi ofertado que nós teríamos aulas ao vivo numa eventual atualização de uma matéria, de uma jurisprudência, algo novo que surgisse. E não, a gente está fazendo aulas regulares mesmo. Então está sendo aqui uma bonificação que eu me comprometi, porque eu gosto desse sistema, de ter um contato direto com o aluno, e nesse contato direto que nós teremos, eu não vou deixar de fazer isso, aos sábados, como a gente tem feito, eu vou trazendo temas novos que a gente vai poder discutir durante um ano ou 2, para quem está na pós-graduação. Então, imagine, se quem está na pós-graduação tem 2 anos de acesso ao treinamento. É claro que o conteúdo do curso vai ficar esgotado nesse período. Eu vou trazer coisas novas, a gente vai discutindo coisas novas, vai reanalisando uma mesma questão, vai trazendo coisas novas e vai preenchendo o conteúdo aí do nosso treinamento, tá? Obrigada, professor. É isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá, mais alguma pergunta? Antes da gente entrar no conteúdo. Professor, posso esclarecer? A plataforma, para quem já comprou, não para quem está comprando após, já está aberta, com todas as matérias, já está abertinha lá. É só entrar na plataforma, nós que somos alunos, e já está com as aulas lá da gestão, já está tudo pronto lá. Não tem que se preocupar, tá bom? Entendi. Então, são 2 plataformas, Renata? São, é uma do pós e outra do nosso curso normal. Quer dizer, na mesma plataforma, a gente tem curso da defesa do executado e curso de pós-graduação. Entendi. Se é de outros cursos, está lá os outros cursos que a gente tem. Por exemplo, eu não sei se esse pessoal ganhou aquele curso de oficina de novos negócios. Também estaria... Todos os cursos que se ganham estão separados lá. E o da pós-graduação está separado também lá. Então deixa eu esclarecer para a Ana, que eu respondi errado para ela, então. Então, Ana, quando você entra na sua plataforma do treinamento Expert na defesa do executado, lá vai ter um campo também da pós-graduação, para quem é da pós-graduação. Entendi o que a doutora falou, entendi. Isso. Nesse campo da pós-graduação vai ter as aulas específicas, né? Porque tem aula de outro professor, tem os bônus. E também tem, parece, uma provinha lá para fazer, né? Essa provinha para fazer é que depois do período de 6 meses que você ingressou na pós-graduação, você já pode solicitar a sua certificação depois de 6 meses. E para você receber a sua certificação de pós-graduado, você tem que ser submetido a essa avaliação que a AVA vai disponibilizar para você. São questões objetivas sobre o conteúdo da pós-graduação, que é a defesa do executado. Você preenche essa avaliação, você faz a avaliação e encaminha a resposta para a AVA. E aí, se você for aprovado, a AVA Educação vai providenciar. Só preciso esclarecer essa questão ali dos 6 meses. Porque eu já entrei ali, que eu tento sempre tirar uma horinha para ver os vídeos, né, para estudar. Então, eu vi como é que tá lá. Para quem já comprou o curso, que estamos estudando pelo curso, 6 meses ali da pós-graduação, para a gente pegar nosso certificado, 6 meses da compra, ou era 6 meses, ou quando a gente terminar o nosso curso ali, que a gente quiser fazer a prova, a gente já pode fazer, e depois, 6 meses é que vem um certificado. Puxa vida, agora você me pegou. Pelo que eu entendi, dá licença, é assim, pelo que eu entendi, pelo que já foi explicado até pelo outro curso do Expert em Execução. Primeiro, a gente tem que realmente terminar. E não são 6, são 3 meses para fazer. E eles têm um período, eu acho que até 3 meses, para enviar para a paciência, para a faculdade, ter certificado e depois retornar. Então, tem esse período maior de eles mandarem toda a documentação, comprovando até a prova e depois retornar. Então, isso que daria esse período maior de 6 meses. Entendi. Mas para que a gente possa fazer a prova, são 3 meses depois de concluído o curso, né? Então, eles calculam que a gente faria nos 3 meses. Certo. Esse curso é o curso do DE, 1 ano do DE, é isso?
Não, já estou falando pós-graduação. Ah, da Mas depois que pós-graduação. lógico que a gente tem que terminar o DE para poder fazer o outro, né? É que eu não vi muito conteúdo no curso da pós. Eu vi o conteúdo como se fosse do DE mesmo, normal, que a gente tivesse que ver tudo. Exatamente. Aí depois que a gente visse todo esse do DE, a gente ia para pós e fazia a prova. Então, na pós-graduação em si não tinha conteúdo, só tinha para fazer avaliação. Aí é por isso que eu perguntei, tá? Eu tenho que ver primeiro todo esse conteúdo do DE, aí fazer a prova no final, ou, sei lá, só ia ficar disponível para a gente fazer essa prova só com tantos meses depois. Enfim, ficou essa questão ali que precisa ser esclarecida. Não, é isso mesmo, Josiane. Pelo curso da execução, eu te falo, no curso da Expert em Execução, ele até traz de volta no link da pós, já para a gente rever as aulas novamente da matéria do curso. Ele traz o link que te obriga a fazer novamente, o que não está sendo, que a gente não encontra na defesa do executado. Tá? Ah, entendi. Então eu vou fazer o seguinte, Renata, eu entendi. Eu vou conversar lá na aba educação para a gente resolver isso dentro da plataforma, né? Mas assim, em regra, o conteúdo da pós-graduação é o conteúdo do DE. Esse que está na nossa plataforma aqui, com o acréscimo de algumas aulas. Vai ter aulas de um outro professor, que tem que ter um módulo de um outro professor. Tem um módulo também que é sobre artigos jurídicos, né? Um módulo de como escrever um artigo jurídico, que é específico de pós-graduação, que tem que ter, é uma exigência, uma aula de metodologia. Então vai ter ali um campo sobre uma aula de metodologia. Para vocês, como que você faz para escrever um artigo jurídico, um artigo científico, alguma coisa nesse sentido. E vai ter alguns bônus também que são disponibilizados ali exclusivamente na pós-graduação. Então esse conteúdo é um conteúdo extra que agrega ao conteúdo do DE, tá? Então é assim que funciona. Agora, os prazos eu não tinha essa informação que a Renata está me passando, e assim, foi uma falha aí nossa, né, minha e da Ava, de Ava não ter me passado isso e eu não ter perguntado para a Ava como que funciona direitinho, e acabou que deu essa confusão, mas eu acho que agora o principal a gente esclareceu que era a questão do prazo, né, isso aí que tinha suscitado a dúvida lá no grupo do WhatsApp. Tá tudo claro agora, eu acho, né? Uma coisa, eu falo tudo isso pelo anterior, certo? Eu também sim, sou... mas é igual, Renata, é igual. Pode ficar tranquilo, porque a Renata participa também do Expert em Execução e da pós-graduação do Expert em Execução, então ela já está avançada aí nessa história da pós-graduação. Foi isso só, então beleza, tá tudo certo. Vamos lá então, vamos falar... Oi, pois não. Professor William, eu gostaria só de esclarecer uma dúvida. Nós vamos ter, eu não encontrei lá nos módulos aulas sobre defesa em busca e apreensão de veículos. Você tem alguma aula referente a esse tema? Não, essa é uma aula que não é programada mesmo no Expert na defesa do executado, porque aí é um processo de conhecimento, é uma questão diferente da proposta do curso. Mas o que eu posso fazer? É um tema que me parece um tema que suscita interesse, né? Essa ação de busca e apreensão. A gente pode fazer, nessas aulas de sábado, uma aula ao vivo com esse conteúdo. Eu acho que seria interessante, como eu vou fazer da ação monitória. Se você pensar bem, ação monitória não é execução, mas nós teremos uma aula sobre ação monitória. Então eu vou colocar no radar aqui também, para fazermos ao vivo, aos sábados, a aula sobre busca e apreensão de veículos. Ok? Eu tenho uma demanda grande no escritório, de defesas em busca e apreensão de veículos. Certo. Vamos analisar esse ponto aqui e a gente traz também alguma coisa, tá? Tá bom, muito obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Maravilha, então. Hoje o pessoal está mais comedido aqui nas perguntas. Hoje o tema não é tão polêmico, né? Como a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. E vocês viram só, depois eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, né? Que... Então, esse é um outro assunto também. Deixa eu colocar aqui a execução fiscal e a defesa na execução fiscal. Que na execução fiscal, a lei 6.830 prevê especificamente que a execução ela se inicia, o juiz determina a citação do executado, e a citação do executado é válida quando a carta com a R ou o mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça for endereçado ao local da residência do executado, ainda que o executado não tenha recebido o ato citatório. Se foi encaminhado ao endereço, a citação é válida, ao endereço tributário dele. Claro que isso é uma prerrogativa da Fazenda Pública, né? Mais uma prerrogativa da Fazenda Pública. Porque numa execução entre particulares, a citação tem que ser encaminhada para o endereço do executado e recebida, em regra, pelo executado. Salvo no caso em que ele mora em um condomínio, que é possível a entrega ao porteiro ou síndico. Na execução fiscal não tem essa. Na execução fiscal a Fazenda tem essa prerrogativa. Basta que seja endereçada ao endereço.
do executado. Pouco importa quem receba essa carta ou esse oficial de justiça no momento da realização do ato. Então é mais uma prerrogativa aí da Fazenda Pública, ela ter essa possibilidade de constituir uma citação válida com um simples encaminhamento, né, da carta ou do mandado para o endereço do executado. É claro que esse endereço do executado tem que ser um endereço tributário, aquele que está cadastrado lá no fisco, como sendo seu endereço, e aí a citação será válida, né? É diferente da execução comum. Enfim, a gente vai... Oi? É que eu vi aqui sobre aquele assunto que eu conversei, aí eu vi aqui no Código Civil, no artigo 189, fala, não ocorre igualmente a prescrição pendendo ação de evicção. Então é uma saída aí. Então, pode pelo menos reaver o que perdeu, né? Uhum. Mas o fato de ter recebido o terreno sem ônus da prefeitura, mas quando entrou no seu patrimônio passou a ter valor. Então, Sim. se perde, aí pode exigir a evicção? Sim, pode, porque se E você... aí, alegando isso? Se você adquire um terreno, né? Você adquire um terreno, passa a residir, faz benfeitoria, tem tudo isso, você vai ter um direito de regresso aí contra quem transferiu e não era dono para você. É a evicção. O fato, você me diz porque foi uma liberalidade do poder público, é isso? Isso. Entregou o título definitivo do terreno para a pessoa. Por liberalidade. Isso. Mas me parece que mesmo assim, porque você... Porque passou a ser patrimônio, né? Passou a ser patrimônio, você criou uma expectativa, você fez benfeitorias, tudo isso. Ok. Mas é uma boa questão para dar uma aprofundada aí. Se é possível a evicção, direito de regresso, quando o imóvel foi transferido por liberalidade. Porque imagine o seguinte, imagine que meu pai tem a posse e a propriedade de um imóvel. Porque ele adquiriu essa posse ou propriedade em razão da morte do meu avô. E aí ele transfere por doação para mim. Sou seu filho. Só que depois um tio entra com uma ação judicial contra o meu pai para discutir de quem era aquele imóvel com a morte do pai deles, do meu avô. E aí quem ganha a ação é o meu tio. E o juiz reconhece que ele é o proprietário do imóvel. E agora quem vai perder sou eu, que recebi o bem do meu pai por liberalidade. Será que eu vou ter direito de evicção contra o meu pai? Entendeu? Numa demanda, num bem que foi transferido por liberalidade, é isso que a gente vai ter que dar uma aprofundada aí. Ainda mais se essa liberalidade foi feita por quem? Por quem é o poder público. O município, nesse caso. Tem uma outra questão aí também. Será que pode ser contra a pessoa jurídica de direito público, né? No caso aí, o município. Então são questões que você vai ter que aprofundar no teu estudo aí para saber que medida tomar em favor desse que perdeu o imóvel. Ok, obrigado. Beleza? Muito Professor, bem. Oi. Já que o senhor tocou no assunto daquele processo da prescrição que está rendendo aquilo lá, depois da nossa aula, depois que o senhor fez a postagem, acho que foi no dia, coincidentemente, eu vi no feed do Dr. Tiago Scherer, que ele é juiz na da Vara de Execuções Fiscais, eu coloquei porque eu digo, já que nós temos uma defesa do executado, tudo que doutrina que nos favoreça, o senhor entendeu que não teria prescrição intercorrente lá, porque existiu demora do cartório, do judiciário, né? Ele entende que não, que isso não é suficiente, porque quando foi julgado aqueles temas, não foi colocado nem no rol, nem da suspensão, nem das causas de interrupção, a demora cartorária. É uma tese. Ele entrou, aí dá pra gente tentar, né? É uma tese que dá pra tentar, dá pra levar. Dá pra tentar. Claro, quanto mais teses defensivas, melhor. Por quê? Porque você vai ter mais chance de ter o seu pedido acolhido, né? E isso não configura de nenhuma forma uma má-fé. Isso é um exercício do direito de defesa. E no fim, do ponto de vista dele, é até curioso, né? Porque, e aí, vamos estender essas causas ou vamos... Exatamente. Né? Olha só, a questão, Ana, a questão da prescrição intercorrente, aqui eu tenho essa liberdade para falar com vocês. A questão da prescrição intercorrente, ela está mal estudada, ela está mal analisada, e muitos nem se deram conta das mudanças que ocorreram em relação à prescrição intercorrente. Esses tempos atrás, eu fiz uma análise de um caso concreto, e em detalhes. E a pessoa que conversou comigo, eu falei assim, olha, eu acho que não tem prescrição intercorrente, por causa disso. Expliquei. Na minha visão, não tinha prescrição intercorrente. Ela pegou e falou assim, mas eu vou fazer um pedido de prescrição intercorrente assim mesmo, porque é um direito de defesa. Eu falei, sim. Argumente do jeito que você está pensando aqui. Tecnicamente, eu acho que não tem prescrição intercorrente, mas, né, pode ser que o juiz do seu caso concreto entenda diferente. E aí ela fez um pedido para o juiz
ponderando que existia uma prescrição intercorrente, e eu disse que não tinha prescrição intercorrente justamente porque tinha uma morte lá no meio da ação de execução que, para mim, tinha suspendido o prazo. O juiz que analisou o pedido dela nem se deu conta da tal da morte que teria suspendido a prescrição intercorrente e caneteou, extinguiu a execução com a prescrição intercorrente. Por quê? Porque ele não se atentou que lá no meio da ação teve morte e até ter a sucessão processual, aquele prazo não conta da prescrição intercorrente. Ele passou por cima disso aí, ele contou tudo. E o que aconteceu? Extinguiu a execução por prescrição intercorrente. Então, vale a pena tentar, tá bom? E a outra parte nem se deu conta também dessa morte, né? Ninguém, não. Até Tem muito desconhecimento ainda. Da morte se deram conta, porque houve a sucessão processual. Eles não se deram conta de que com a morte suspende o processo de execução e enquanto o processo de execução está suspenso, o prazo da prescrição intercorrente também está suspenso. Essa questão técnica eles não chegaram. E para eles a prescrição começou e foi embora, independentemente da suspensão da morte. E aí reconheceu a prescrição intercorrente. Então sempre vale, né? Sempre vale a pena alegar. Sempre vale a pena alegar. Um não você já tem. Se você argumenta e o juiz não se identifica, né, e entende que tem, beleza, extingue. Ô, professor, esse negócio do não a gente tem, até o senhor falou que hoje a gente iria falar sobre as nossas conquistas ali com o concurso, né? Então, até aproveitando esse gancho que o não a gente tem, é que agora eu consegui, pela primeira vez, eu consegui um resultado, que demora para ter um resultado judiciário. Foi aquele Cisbajude que eu trouxe aqui, dizendo que a minha cliente ela tinha uma dívida ali que estava sendo executada de 60 mil e tudo bem, tinha ido embora, enfim, estava vivendo a sua vida. Só que agora, recentemente, ela sofreu uma violência doméstica, uma tentativa de feminicídio, então ela teve que sair do estado da Bahia, vir para Santa Catarina e vendeu todos os seus bens. Né? Com o valor que ela arrecadou de todos os seus bens, ela botou na conta corrente e se mudou de estado. E nisso teve o bloqueio judicial. Eu analisando, eu olhei assim, olha, não se cabe nenhuma hipótese de empenhorabilidade. Porque foi venda de um bem, apesar de que os bens da residência também são empenhoráveis, mas eu não sei se por acaso se transformando em dinheiro e depositando na conta corrente seria empenhorável. Enfim, não cheguei nessa linha de raciocínio ali, mas eu vi que não iria caber em nenhuma hipótese. Mas, como não a gente já tem, a gente vai em busca do sim, eu fui lá e fiz a defesa toda para falar que era empenhorável, que a caderneta mesmo que seja conta corrente, até 40 salários mínimos, é empenhorável, e aquela verba estava sendo toda revertida para, vamos supor, como saldo de emergência, para suprir todas as necessidades que ela estava tendo naquele momento, porque ela estava tendo despesa com o hospital, isso e aquilo. Enfim, argumentei em todo esse sentido, né, que seria uma reserva de emergência dela. Aí o juiz veio e também argumentou totalmente diferente. Aí ele já colocou como se fosse saldo de salário, sendo que eu nem tinha falado nada sobre saldo de salário. Ele já falou que era empenhorável. E no final ele pegou e desbloqueou o dinheiro. Era uns 2, 3 mil reais ali que estava bloqueado. Ele foi e falou... Ele também argumentou de que, referente ao valor da causa, aquele bloqueio correspondia só a 3%, menos 3%. Era o valoríssimo. Então, também ia ser desbloqueado por conta disso. Então, foi uma vitória. Eu pensava que eu não iria conseguir, né? Conseguiu. Mas eu fui, argumentei e no final o juiz ainda ajudou. É isso aí. Então, tem que sempre tentar, sempre fazer as tentativas, né? Deixa eu só falar mais uma coisinha e eu já vou abrir para a Cristina. Mas eu quero só quero aqui fazer um aviso para vocês, um aviso. Que é o seguinte, daqui a pouquinho vocês vão começar a ouvir aí nas redes sociais eu falando de um curso específico só sobre desbloqueio Cisbajude. É um treinamento que eu gravei com poucas aulas, onde eu ensino apenas isso, desbloquear o valor que está lá no Cisbajude. Esse curso que eu fiz, falta só um pouquinho para eu terminar de gravar as aulas, ele vai ficar disponível para vocês dentro da nossa plataforma, tá? Então, quem é aluno do Expert na defesa do executado, a gente vai pegar esse conteúdo que nós vamos disponibilizar para quem quiser comprar e vamos jogar para dentro da plataforma para vocês, tá? Vocês terão acesso a esse conteúdo. Ele é um conteúdo baseado nas aulas sobre a impugnação ao bloqueio Cisbajude que estão dentro da plataforma. Então, é muito parecido com o que está dentro da plataforma, só que é um curso específico. Eu peguei um trecho do nosso Expert na defesa do executado, criei um curso novo, de poucas aulas, né? Rápido, direto, e esse curso vai ser disponibilizado.
para compra, mas para vocês que são do treinamento, nós colocaremos ele dentro da plataforma e vocês terão acesso, tá? Claro, sem custo nenhum, ok? E ainda, nessa questão do desbloqueio Sysbajude, eu vou preparar uma aula ainda, e aí eu vou colocar também dentro da nossa plataforma, que é sobre a impenhorabilidade ou a defesa da empresa quando se busca a penhora do faturamento da empresa. Esse é um tema que está em aberto ainda, eu não tratei dele nas aulas da impenhorabilidade, é muito importante. Então eu vou fazer uma aula sobre isso e colocar na plataforma, tá? Impenhorabilidade ou como se faz a defesa ao pedido de penhora do faturamento da empresa. Então a gente vai analisar isso também dentro da plataforma que ainda não está, ok? Vamos lá, doutora Cristina. Ai, desculpa, professor. O senhor falou sobre execução fiscal, eu lembrei aqui de uma dúvida que eu tenho. A Certo. certidão relativa ao valor fiscal a ser executado, ela tem algum critério a ser observado? Por exemplo, colocar quais são as dívidas que estão sendo discutidas? A certidão de dívida ativa? É, É porque ela é expedida administrativamente, né? É Sim. aberto um processo tributário administrativo, desse processo é expedida a CDA, é um ato, é outra prerrogativa da Fazenda. A Fazenda constitui os seus próprios títulos executivos, né? Só que não precisa constar o que veio antes, não, o que estava sendo discutido. A CDA só vai ali fazer o resumo daquilo tudo e colocar o valor do crédito tributário ali. Mas segundo a lei. Saiu o tá som, Ana. muda. Saiu o som, Ana, tá muda. Que eu já peguei algumas execuções fiscais e consegui nulidade em cima disso. Eu não me lembro, doutora, mas tem sim, ali tem várias brechas para a gente poder conseguir anular, porque assim, ó, ela tem que ter a forma de correção, o embasamento legal, por exemplo, de uma cobrança, de uma taxa, de não sei o quê, ela tem requisitos Sim. específicos Para ela poder ser um título executivo, ela tem que ter os Executivo, requisitos judicial. ali, claro, os requisitos mínimos, o valor do crédito tributário, a forma de correção, a base de cálculo, isso tudo tem que ter, o nome do Tem devedor. um dispositivo legal lá na 6.830 que fala sobre isso. Ai, fala lá sobre isso? Você Tem, doutora. Eu lhe mando. Ai, obrigada. Eu lhe auxilio. Eu agradeço, porque eu olhei e Tá eu não bom. consegui achar nada, fiquei na dúvida. Não, mas tem. Eu lhe auxilio depois. Muito obrigada, Ana. Tá bom. Beleza. Obrigada, professor. Imagina, isso. Mas eu poderia, doutor, não, eu poderia apenas ponderar, tudo bem, mestre? Claro. Com relação à prescrição intercorrente, o mestre falou sobre o magistrado. Na justiça especializada da vara do trabalho, o magistrado, sim, passou 2 anos, porque o que existe a questão existem 3 tipos a questão da prescrição, né? Nós temos aquela da Constituição, né, onde, no trabalho, na especializada, onde o trabalhador tem 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, né, receber os últimos 5 anos. A prescrição, né, executiva, que ele tem 2 anos para poder acionar a execução, uma prescrição. Nesse caso, pode haver 2 coisas. Pode ser, sim, que na trabalhista, se o reclamante ele tem 2 anos para poder fazer a execução. Passou os 2 anos, automaticamente o juiz não olha mais nada. Ele simplesmente extingue o processo. O julgamento de mérito. Extingue, inclusive, também a questão da restrição no BNDT, no Banco Nacional de Dívidas Trabalhistas. É um caso muito importante para nós. É claro que eu tenho o mestre agora como meu sócio, né? Porque está me dando o dinheiro do meu escritório, isso é muito importante. Já faz parte do meu patrimônio. Eu não posso deixar de estar sempre aqui elogiando o meu querido mestre, principalmente a nossos alunos, os nossos novos alunos acima dos 60 anos de idade, dos 20 anos de profissão. Então, para nós, já não deixa de ser mestre, passa a ser sócio agora, né? Essa questão. Então, com relação à minha colega que falou do trabalho e tal, sim, o juiz não vai enganar nada. Ele simplesmente vê isso, ponto, acabou. Existe até, inclusive, em algum bem que é penhorado lá na frente. O executado pode entrar com ação de excesso de penhora porque já está prescrito lá. O mestre também já deu essa aula. E também vale para o trabalhista. Todavia, eu gostaria de falar com o mestre agora, na área civil, a questão da execução, como a nossa colega falou, a Ana, a questão da execução, a previdenciária na trabalhista também. Porque na trabalhista são 2 anos, na previdenciária, pelo artigo 40, que o mestre também colocou para nós, 40, 41, da LEF, da Lei da Execução Fiscal, né? O juiz tem que citar a Fazenda Pública para se manifestar. E o processo é proativo. Na vara do trabalho, né, essa especialidade, ela é um pouco diferente. E a gente fica meio assim. Né? Nós temos um curso também com o nosso promotor de justiça lá, o professor Ellison, né? O professor Ellison, o professor Joilson também, que fala um pouco disso e a gente acaba pegando. Nesse específico também,
eu sei que não é a área do mestre, né? Mas também nós aproveitamos tudo que o mestre nos ensina e também transferimos para a área do trabalho. Então, eu gostaria que o mestre pudesse também, nas executivas, né, falar um pouco da questão exatamente da LEP. Certo. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Vamos trazer isso aí sim. Pode ficar tranquilo, tá? Bom dia, meu sócio. Valeu. Isso aí, doutor Arnaldo. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso conteúdo. Vamos falar um pouquinho hoje de um assunto que é a inscrição do executado no Serasa. Eu não sei se na prática, né, em outros tribunais isso tem sido aplicado, tem que ter um requerimento do exequente nesse sentido, mas há uma possibilidade legal de, recebida a petição de execução, seja por título judicial ou seja por título extrajudicial, que o exequente, como uma medida para forçar o executado a cumprir a obrigação, requer ao juiz da execução a inscrição do nome do executado no cadastro de malpagadores, né, o cadastro do Serasa Jude, até para forçar ele a fazer um acordo ou até mesmo a pagar a dívida. E nessas circunstâncias, advogando em favor desse executado, o que pode ser observado e feito no caso concreto? É isso que a gente vai ver, tá bom? Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês e depois a gente volta. Não vai ser uma aula longa, é uma aula mais curta. A gente volta e abre para as perguntas e a gente vai discutindo também temas relacionados a isso. Vou pedir para a Dani, que está conosco aqui lá da AVA, liberar para mim, Dani, o compartilhamento de tela. Estava liberado e não está mais. Vamos ver se vai dar certo agora. Foi agora, doutor? Agora foi. Obrigado, tá? Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Daniela também, que é a nossa nova colaboradora aqui no lugar do Gabriel, mas isso a gente deixa mais para o final. Vamos lá? Vamos compartilhar a tela aqui. Deu certo? Não, né? A minha não compartilhou. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deu certo, ó. Tá compartilhada a minha tela? Sim? Beleza. Então vamos lá. Ó, essa é uma aula específica que está no módulo 3, aula 8. Como fazer a defesa do executado com o registro do nome nos órgãos restritivos de crédito, SPC, Serasa e similares. Bom, o primeiro ponto que eu queria tratar com você é que essa medida é uma medida executiva atípica. Aquelas medidas que o exequente toma para forçar o executado a cumprir a obrigação. Ele pode, por exemplo, requerer a suspensão da CNH, ele pode requerer cancelamento do cartão de crédito, e aí, claro, você como advogado ou advogada do executado vai ter a oportunidade de fazer a defesa dessas medidas executivas. Nós já tratamos disso lá na plataforma do nosso curso. Mas uma outra possibilidade que tem é ele requerer o exequente que o nome do executado seja lá registrado nesses órgãos de crédito. Normalmente, essa medida é postulada já na inicial, se a execução é por título extrajudicial, ou na petição incidental que inaugura a fase do cumprimento de sentença. Normalmente isso é feito lá no início da ação de execução, mas nada impede que seja feita durante o curso da própria execução. Tem uma previsão legal, a previsão legal é o artigo 782, parágrafo 3º, e esse artigo 782, parágrafo 3º do Código de Processo Civil diz especificamente que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Esse parágrafo é o único que trata sobre essa questão, né? O registro do nome do executado nesses órgãos de crédito. E tem aqui algumas observações importantes em relação a esse parágrafo. É um parágrafo curto, mas que nos traz aqui alguns pontos importantes que serão depois desenvolvidos ao longo da nossa aula. O primeiro, o artigo diz expressamente, há requerimento da parte. Claro, essa parte aqui é o exequente. Quem vai querer que o nome do executado seja inscrito nos órgãos de restrição de crédito é o exequente, nunca será o próprio executado. Mas o que nós vislumbramos disso é o seguinte: não pode ser de ofício pelo juiz. Não pode ser de ofício pelo juiz porque o código diz há requerimento da parte. Logo, já é um ponto que tem que ser observado no caso concreto. Essa determinação partiu do juiz de ofício? Se sim, o ato é nulo. Então você vai poder alegar na sua defesa a nulidade da inscrição, porque o juiz determinou de ofício, quando na verdade o código impõe que seja feito a requerimento da parte. O segundo ponto que me chama a atenção nesse parágrafo é o tempo verbal, quando o parágrafo diz o juiz pode determinar. Se o juiz pode determinar, isso não significa que é um dever do juiz determinar isso ao ser requerido pelo exequente. É possível, portanto, que o exequente faça o pedido de inclusão do nome do devedor no Serasa e o juiz negue. O juiz vai analisar o caso concreto, se está justificado ou não que o nome desse executado seja inscrito no cadastro de inadimplentes. Então esse ponto é importante também, por uma disposição legal, é uma faculdade do juiz, a depender das circunstâncias do caso concreto.
A gente vai ver quando que é possível, quando que não é. Segundo ponto que eu queria trazer aqui, a natureza jurídica desse pedido. Estamos falando aqui de uma medida de apoio postulada pelo exequente para forçar o executado a cumprir a obrigação que está no título executivo. Então, portanto, é uma medida de apoio para reforçar a autoridade da tutela executiva, é uma medida que visa dar satisfatividade ao processo de execução, é um meio coercitivo para compelir o executado a cumprir a obrigação que está no título executivo. Assim como ele faz também com outras medidas, como, por exemplo, o cancelamento do cartão, suspensão da CNH, apreensão de passaporte. Todas essas medidas executivas atípicas têm por finalidade forçar o executado a cumprir a prestação. Não é diferente em relação à inscrição do nome dele, do devedor, no Serasa. Bom, quais são os requisitos legais que autorizam a inscrição do nome do executado lá no sistema do Serasa, ou do SPC, ou de algum órgão similar a esses? Os requisitos legais são, primeiro eu já disse aqui, a execução, isso eu vou dizer agora pela primeira vez, a execução tem que ser definitiva. Não é possível inscrição no Serasa em execução provisória. E execução provisória nós só temos quando o título for judicial. Só existe cumprimento de sentença provisória. Não temos uma execução fundamentada num título executivo provisório. Título executivo extrajudicial sempre é definitivo. E a sentença transitada em julgado. Então, só na execução por título extrajudicial, que sempre é uma execução definitiva, e na execução judicial com trânsito em julgado, é que é possível o exequente requerer a inscrição do nome do executado lá no cadastro do Serasa ou SPC. Então, só na execução por título extrajudicial ou na judicial definitiva, ou seja, já com trânsito em julgado. Em outras palavras, se a execução for provisória, cumprimento de sentença provisória, não é possível. Segundo requisito aqui. O segundo requisito, esse sim a gente já tinha visto, há requerimento da parte. Há requerimento da parte significa não pode ser concedida de ofício pelo juiz. Então, observe isso sempre no seu caso concreto, se a ordem partiu de ofício do juiz ou não. Não pode partir de ofício. Terceiro requisito legal. O pedido é formulado pelo próprio exequente de maneira simples, ou na petição inicial, quando o título executivo for extrajudicial, ou na petição que inicia a fase do cumprimento de sentença, título executivo judicial. Em regra, o pedido é feito por uma simples petição no início da execução, mas nada impede que esse pedido seja feito também no decorrer da ação de execução. E quarto requisito, esse aqui é o que mais nos interessa, quando o juiz autoriza a inscrição do nome do devedor no Serasa ou no SPC por ter iniciado um processo de execução definitivo, o código exige que tenha contraditório do executado. Antes de ser deferida a medida, o juiz deve conceder oportunidade para que o executado manifeste em contraditório. Então a gente tem que observar isso aqui também. Nós que estamos na defesa do executado sempre vamos defender que os pedidos formulados pelo exequente, antes de serem deferidos pelo juiz, têm que oportunizar o contraditório ao executado. Muitas vezes, os juízes já determinam, a pedido do exequente, a inscrição do nome do executado lá no Serasa sem oportunizar o contraditório prévio. Então, vai ser possível alegar uma nulidade depois, por ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do direito aqui de manifestação do executado sobre o pedido formulado pelo exequente. Então, a gente tem que observar se, no caso concreto, esses requisitos legais estão ou não presentes. E aí, eu trago algumas observações importantes aqui quanto a esse tema. A primeira, olha que interessante, né? Isso aqui a gente vai poder levar também para uma discussão judicial. Iniciada a execução, o executado, o devedor, ele tem o direito de efetuar o pagamento voluntário da dívida. Se eu estou diante de uma ação de execução por título extrajudicial, eu, professor Alessandro Meliso, no curso de defesa do executado em juízo, eu defendo o seguinte, olha só, o direito de pagar tem que ser assegurado ao executado. Então isso significa que, se o exequente ajuiza uma ação de execução por título extrajudicial, o juiz vai analisar a petição inicial. O juiz analisa a petição inicial e a petição inicial está ok, está com um demonstrativo de débito, está tudo certinho. O juiz recebe a petição inicial e determina a citação do executado. Depois que o executado é expedido o mandado de citação, ele é citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias.
Tanto que se ele efetua o pagamento no prazo de 3 dias, aqueles honorários do advogado do exequente caem pela metade. Tem um benefício, né, dos honorários serem reduzidos à metade, justamente para incentivar esse executado a ir lá e pagar o valor da dívida. Se decorre o prazo de 3 dias e ele não efetua o pagamento, isso vai ficar certificado no processo e o processo vem concluído para o juiz. E o que o juiz faz? Manifeste o exequente para indicar bens à penhora diante do não pagamento da dívida. Daqui para frente, eu entendo que é possível inscrever o nome do executado no cadastro de inadimplentes. Antes da possibilidade dele efetuar o pagamento, eu entendo que não. Por quê? Porque justamente o pagamento é uma das hipóteses em que não se autoriza a inscrição do nome no Serasa. Se eu pago, o nome não pode nem permanecer e nem ser inscrito no Serasa. Então, no meu modo de entender, esse pedido só pode ser conhecido pelo juiz e o juiz determinar a inscrição do nome do executado no Serasa depois de esgotado o prazo para o pagamento voluntário. Na ação de execução por título extrajudicial, depois do prazo de 3 dias para pagamento após a citação do executado. Se estamos numa ação de execução por título judicial, vai ter início o cumprimento de sentença com a petição do exequente. O juiz analisa a petição do exequente e determina a intimação do executado para efetuar o pagamento em 15 dias. Só depois de decorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento é que o juiz poderá autorizar a inscrição do nome do devedor, do executado no Serasa, mesmo que o pedido venha na petição inicial. Ele só pode fazer isso depois. E muitas vezes, quando o próprio exequente faz o pedido na petição inicial, o juiz recebe a petição inicial e já determina a inscrição do nome do devedor no Serasa, sem oportunizar a ele a citação prévia e o direito de pagar voluntariamente. Eu entendo que causa nulidade isso aqui também, a inscrição do nome dele no Serasa, sem observar esse procedimento. Então, veja, iniciada a execução, se o devedor tem o direito de efetuar o pagamento voluntário da dívida, ele primeiro tem que ser citado ou intimado para pagar. E só diante do não pagamento seria devida a inscrição no cadastro de inadimplentes. Por que a interpretação tem que ser essa? Porque o próprio Código de Processo Civil diz expressamente que se for efetuado o pagamento da dívida, ou for garantida a execução por penhora, ou a execução for extinta por qualquer motivo, a inscrição deve ser cancelada imediatamente. Está lá no parágrafo 4º do artigo que trata disso, 700 e, deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça, 782. Agora estamos falando do 782, parágrafo 4º. Então, tem que observar esse procedimento aqui antes. Não pode ser uma medida já imposta com o recebimento da petição de execução. Tem que ser depois de efetuado a possibilidade de pagamento voluntário. Muito bem. Outra observação que eu queria trazer aqui. Então, e se isso não foi observado no meu caso concreto, professor? O meu cliente executado teve o seu nome inscrito no Serasa a partir do momento em que o juiz recebeu a petição inicial. Sem oportunizar o pagamento voluntário, o nome dele já estava lá no Serasa. Agora cabe a você atravessar uma simples petição nessa ação de execução e requerer ao juiz o levantamento dessa inscrição indevida por nulidade, porque não foi oportunizada a manifestação prévia para o pagamento do executado, foi ferido aqui o devido processo legal. Uma outra observação que eu queria trazer aqui é: o dispositivo legal traz o tempo verbal pode. Então, isso significa que, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode ser desaconselhado que o juiz efetue a inscrição do nome do executado no cadastro de créditos. E o juiz, então, vai poder negar essa medida. É claro que, para que o juiz negue essa medida, ele tem que oportunizar antes a manifestação do executado, no contraditório que eu estou dizendo que tem que ter, justamente para o executado mostrar para o juiz em argumentos que, nesse caso concreto, se o nome do executado for inscrito no Serasa, isso vai causar um prejuízo muito grande para a própria subsistência, manutenção, atividade do executado e vai prejudicar, inclusive, a própria execução. Vou te dar um exemplo. Imagine que uma empresa receba, ou uma associação, ou uma fundação, receba um aporte financeiro do Estado para desenvolver uma atividade social. E se o nome dessa empresa estiver registrada no Serasa, ela perde o direito de receber esse aporte do Estado para desenvolvimento da sua atividade. Então, se inscrever o nome da empresa aí executada no Serasa, ela vai perder de ter uma receita
E essa receita pode justamente ser uma receita que vai ser trabalhada na própria ação de execução por pagamento da dívida. Então, nesse caso, o argumento da empresa vai ser nesse sentido: ela vai perder um benefício fiscal, ela vai perder um aporte financeiro que vem do poder público se o nome dela estiver registrado no Serasa. É uma empresa que ela participa de licitações, a atividade dela é sempre atividade para o poder público. E se ela tiver um nome inscrito no Serasa, ela vai deixar de concorrer em licitação. E se ela vai deixar de concorrer em licitação, ela não vai desenvolver a sua atividade, e isso vai ofender a função social da empresa. A empresa vai ter que demitir, a empresa vai ter que parar de operar, a empresa vai ter que parar de pagar tributo. Então, aqui não se justifica a inscrição do nome da empresa no Serasa. Então, vai ter que trazer esses argumentos para o juiz ponderar, em cada caso concreto, se a inscrição será devida ou não. Esse posicionamento é um posicionamento consagrado já pelo STJ, tá? É possível que o nome não seja inscrito quando, nas circunstâncias do caso concreto, o prejuízo é maior do que o benefício para o credor. O benefício para o credor de forçar o executado a cumprir a prestação. Então, eu trago uma jurisprudência exatamente aqui nesse sentido. Ó, quer ver? Uma jurisprudência acho que essa aqui é do STJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi, o RESP 1.887.712, julgamento do dia 27 de outubro de 2020. Nesse julgado aqui está disposto o seguinte, nossa, é enorme, né? Mas vamos lá. Ação de execução de título executivo extrajudicial, requerimento de inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes. Artigo 782, parágrafo 3º do CPC, tribunal de origem que indeferiu o pleito em virtude da ausência de suficiência das partes requerentes, impossibilidade, tal, então não é essa parte. Ação de execução de título extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. Aqui, ó, o propósito recursal, índice 3. Tá ruim de ver? Deixa eu colocar em preto aqui, para ver se melhora. Vamos ver se melhorou. Acho que melhorou um pouquinho, né? O número 3. O propósito recursal é definir se o requerimento de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, aí coloca o artigo 782, parágrafo 3º, pode ser indeferido sobre o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover por si só a inscrição direta junto aos órgãos de proteção de crédito. Dispõe o artigo 782, parágrafo 3º do CPC, que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige necessariamente o requerimento da parte, não podendo o juiz promovê-la de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo que, havendo requerimento, não há a obrigação legal do juiz de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. Portanto, a medida deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude do juiz vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema. O que aconteceu nesse caso aqui? O exequente fez o pedido de inscrição do nome do executado no Serasa e o juiz indeferiu. E ele indeferiu sobre o seguinte argumento: não precisa do juiz para isso. Se você, exequente, pode, por si só, fazer a inscrição no Serasa, então não precisa do Poder Judiciário, não tem interesse de agir. Eu nego o seu pedido. Vai lá você e inscreve. O que o STJ disse? Que o juiz não pode impor essa restrição quando a lei não prevê. O juiz, se for o caso, tem que inscrever no Serasa o nome do executado. Mas o acórdão diz também que essa inscrição ela não é automática, ela é discricionária, vai depender das circunstâncias aqui do caso concreto, ok? Deixa eu ver se fala mais o que aqui. O acórdão é nesse sentido, tá? É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro dos órgãos de proteção do crédito, atribuir ao mesmo, desde que sob observada a condição econômica daquela que o requer, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição. Então, se no lugar para fazer a inscrição exige o pagamento de custas, o juiz está dizendo, o acórdão está dizendo aqui que o juiz pode determinar que o exequente seja intimado para recolher as custas da inscrição. Mas o importante aqui é você entender que é uma faculdade que o juiz vai analisar discricionariamente, tendo em vista as condições aí do caso concreto. E, por fim, como uma última observação importante, antes de falarmos da defesa específica do executado, a própria lei impõe justificativa para não acolher o pedido do exequente. A própria lei diz que esse pedido
pode ser negado quando? Quando já teve o pagamento da dívida, quando a ação de execução foi extinta por alguma causa, tem uma causa de extinção, como, por exemplo, a prescrição, aí não vai ter uma justificativa para não acolhimento. Ou, por exemplo, o juiz vislumbra que a parte exequente que está fazendo o pedido é parte legítima para figurar no polo ativo da execução. Ou, o que é mais comum, é feito um pedido do exequente para inscrição do executado no cadastro de créditos inadimplentes, e o juiz vislumbra que existe uma ilegitimidade de partes daquele executado. Aí, isso justifica o juiz negar a inscrição a requerimento feita pelo exequente. Então, são motivos aqui que justificam o não acolhimento do pedido, né? Muito bem. Defesas do executado. Eu separei as defesas do executado aqui em duas hipóteses. A defesa prévia, antes de determinar a inscrição, e a defesa após a realização da inscrição. A defesa prévia é aquela que o executado vai fazer quando foi feito o pedido pelo exequente e o juiz da execução observou o contraditório, intimou o executado para manifestar. Aí o executado vai manifestar aqui, argumentar e mostrar para o juiz, o executado, que as circunstâncias do caso concreto desaconselham a inscrição no Serasa. A defesa vai ser prévia, ainda não está o nome lá no Serasa, só teve o pedido. O executado foi intimado, o que ele vai dizer? Olha, a inscrição no Serasa vai causar mais prejuízo ao executado, vai ferir aqui algo que é mais grave do que o direito de crédito do exequente. Com isso, esse executado vai deixar de receber um crédito, vai deixar de cumprir alguma coisa, vai trazer um prejuízo para ele maior do que o benefício para a execução. Então, nesse sentido, o advogado ou a advogada do executado vai ter que argumentar e mostrar as circunstâncias do caso que desaconselham a medida restritiva, né? Alguma situação que impede o executado de exercer um direito fundamental, ou ofende a dignidade da pessoa humana, ou ofende o mínimo existencial, isso se for pessoa física, e se for pessoa jurídica, alguma circunstância que vai impedir a empresa, a pessoa jurídica, exercer sua função social. Função social da empresa que será atingida, será nesse sentido a manifestação, será nesse sentido aí a manifestação da empresa executada que foi intimada agora para fazer a defesa quanto ao pedido do exequente para inscrição do nome no Serasa, ou SPC. Pessoa física aqui pessoa jurídica. Agora, uma outra circunstância. A ação de execução foi iniciada, o exequente faz o pedido de inscrição no Serasa, o juiz defere e é feita a inscrição. Está lá, a inscrição já foi feita. E a ação de execução está processando. Qual é a defesa que o executado pode fazer agora, depois que a inscrição do nome dele no Serasa já foi feita? A própria lei traz essas possibilidades aqui de defesa. Por exemplo, se no curso da ação de execução o executado vai lá e paga, demonstra que a dívida está paga, o código impõe o levantamento imediato do nome nos órgãos de restrição de crédito. Então, basta o executado ir lá e demonstrar o pagamento. Nessas circunstâncias, o nome não pode permanecer no Serasa, será levantado. Segunda hipótese, e essa aqui é importante. Foi feita, em razão da ação de execução, a inscrição do nome do executado no Serasa. E agora? Bom, agora, no curso do processo de execução, houve penhora. Tem um bem garantindo o pagamento da dívida. Se tem um bem garantindo o pagamento da dívida, imediatamente o nome do executado tem que ser levantado do rol de inadimplentes do Serasa ou SPC. E é o próprio exequente que tem que fazer esse pedido para o juiz, ou o próprio executado. O que acontece? Não é feito esse pedido. Não é feito esse pedido, o nome do executado permanece no cadastro de inadimplentes e a ação de execução está garantida por penhora. Se o executado tem um dano, porque o nome dele está registrado no Serasa, e agora está registrado no Serasa indevidamente, isso configura dano e abuso do poder por parte do exequente. Isso configura uma possibilidade do executado agora fazer um pedido incidental nos próprios autos da ação de execução para que o exequente indenize o prejuízo que ele teve, porque a responsabilidade do exequente é objetiva. E ele, exequente, tinha que ter determinado
ou o juiz o levantamento do nome do Serasa quando nessa ação de execução foi constituída a penhora. E não teve isso. O nome permaneceu no Serasa. E o executado teve um crédito negado, o executado não fez um negócio, não fez alguma coisa por causa desse nome no Serasa, e em razão disso, ele teve dano. Esse dano agora pode ser objeto de indenização nos próprios autos da ação de execução. E se isso for levado, né, à frente pelo advogado ou advogada do executado, fazer pedido incidental, assim como é lá na averbação premonitória, quando ela não é levantada, tem um excesso de averbação premonitória, o juiz vai condenar o exequente no dano sofrido pelo executado. E agora esse executado pode pegar esse crédito e compensar com o valor da dívida. Isso pode ser feito por quê? Porque o Código de Processo Civil diz assim: se o exequente fez o pedido de inscrição do nome do executado no Serasa. Por quê? Porque iniciou a ação de execução, não teve o pagamento voluntário, o exequente vai lá e faz isso como uma medida restritiva, uma medida executiva atípica para forçar o executado a cumprir a prestação. O nome dele está negativado no Serasa. A ação de execução está prosseguindo. Lá na frente tem penhora. Penhorou, o código diz, o nome do Serasa tem que ser levantado. Se não foi, continuou, mesmo a dívida estando garantida, e não é só por penhora não, penhora, calção ou depósito, do valor correspondente à dívida. Nesse sentido, se a execução prosseguiu garantida, mas com o nome do executado lá no Serasa, e o executado teve danos, ele pode agora pleitear a compensação desse dano em relação ao exequente. Se o exequente for condenado, responsabilidade civil objetiva, o crédito do executado poderá ser compensado com o valor da dívida. Vai haver uma compensação aqui. Terceira hipótese, em que o nome tem que ser levantado, e é uma defesa do executado. Quando no curso da ação de execução ocorrer qualquer causa que extinga a execução. Prescrição intercorrente, por exemplo. Teve prescrição intercorrente e o nome do executado estava registrado no Serasa, tem que levantar o nome sob pena de configurar dano ao próprio executado. E uma última defesa aqui que é possível, que é a seguinte: se já excedeu o prazo de 5 anos a contar do vencimento da dívida. Se o vencimento da dívida já decorreu 5 anos, o nome do devedor não pode ser ou permanecer inscrito no Serasa, SPC ou qualquer empresa restritiva de crédito. Isso tem que ser observado também pelo advogado do executado. Pode acontecer que esse título executivo teve um vencimento há muito tempo atrás e que a ação de execução demorou a ser ajuizada. E depois que foi ajuizada, demorou para ter a citação do executado. E depois que teve a citação do executado e o decurso do prazo para o pagamento da dívida voluntária, o exequente vai lá e pede a inscrição do nome do devedor, do executado no Serasa. Mas, se já decorreu 5 anos da data lá de trás, da data do vencimento da dívida, não pode inscrever o nome dele no Serasa, ainda que a ação de execução tenha sido ajuizada agora, há pouco tempo. Porque o prazo é contado de 5 anos do vencimento da dívida e não do ajuizamento da ação de execução. Então isso tem que ser observado também, se esse prazo está sendo respeitado ou não. Professor, da onde sai esse prazo de 5 anos a contar do vencimento da dívida? Se decorreu, não pode inscrever o nome do devedor no Serasa. Do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. 43, parágrafo 1º e parágrafo 5º. É daqui que sai esse prazo de 5 anos. Olha o parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, é aqui que está a base legal, né, para que tenha a data de 5 anos. Não é possível inscrever um nome no Serasa se a dívida já está vencida há mais de 5 anos. É muito comum que, quando o exequente peça a inscrição do nome do executado lá no cadastro de inadimplentes, já tenha decorrido esse prazo aí de 5 anos para o vencimento da dívida. E aí não pode ser inscrito o nome no Serasa. Se for, é um abuso, um ato ilícito, que vai gerar dano em favor do executado. Então, o artigo 43, parágrafo 1º, diz isso, que é
o dispositivo legal, a base legal, trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas nós temos isso também no Código Civil. O novo Código Civil, é claro, quando afirma no seu artigo 206, parágrafo 5º, que a cobrança, que o direito de cobrança de dívidas prescreve em 5 anos. Está lá no 206, prescreve em 5 anos, parágrafo 5º, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Esses 5 anos aqui também reforça a ideia do 43, de que, havendo uma dívida vencida há mais de 5 anos, não pode ser inscrita no Serasa, SPC ou qualquer órgão de restrição de crédito. Bom, se isso acontecer no seu caso concreto, claro, você vai apresentar isso como defesa para que o nome agora seja levantado lá do cadastro de inadimplentes. Não cobrada na justiça a dívida após 5 anos do seu vencimento, data em que deveria ter sido paga, estará prescrito o direito de cobrança da dívida e ela não poderá constar de qualquer registro negativo. Então você tem que analisar isso aqui, analisando o que diz a lei, após o prazo de 5 anos, a contar do vencimento da dívida, não da data do cadastro no órgão de restrição de crédito, a restrição deverá ser excluída automaticamente, tá? O nome tem que ser retirado do SPC e do Serasa 5 anos depois, automaticamente. Então você tem que contar isso no seu caso concreto. A inclusão do devedor nos órgãos de restrição ao crédito pode ser feita a qualquer momento dentro do prazo de 5 anos a contar do vencimento da dívida, data em que a dívida deveria, mas não foi paga. Todavia, quando completados os 5 anos, deverá ser automaticamente retirado do cadastro pelo credor ou pelo próprio órgão de restrição de crédito. Observe isso aí no seu caso concreto. Por fim, algumas questões aqui que eu queria trazer para você. A primeira é aquela súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente uma legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento, aí só vai cancelar, mas aqui no nosso caso, essa súmula não tem tanta importância, porque ela decorre de uma ação de execução, e o que nós estamos querendo é fazer a defesa na execução para que o nome seja levantado. E se a dívida for cobrada na justiça, antes de completados os 5 anos, o que acontece em relação ao cadastro do SPC e do Serasa? Bom, se a dívida foi cobrada na justiça antes dos 5 anos, quando completou os 5 anos, o cadastro tem que ser levantado. Mesmo que haja uma ação judicial de cobrança ou de execução, essa ação de cobrança ou de execução não interrompe o prazo máximo de 5 anos que o nome deve ser mantido no Serasa ou no SPC. Independentemente se teve ou não ajuizamento da ação de execução, o prazo máximo é de 5 anos. Então, não interrompe, não suspende. Então, você tem que sempre analisar. Quando que a dívida foi vencida? A dívida foi vencida, era para ter sido feito o pagamento no ano de 2020. Isso significa que a partir de 2025 não pode ter o nome inscrito no Serasa. Independentemente se em 2024 foi ajuizada uma ação de execução. Essa ação de execução não interrompe esse prazo de 5 anos, o prazo máximo em que o nome do executado deve ser mantido lá no cadastro de inadimplentes. Nessas circunstâncias todas, você vai fazer uma defesa incidental, uma petição simples nos próprios autos da ação de execução e vai requerer ao final o cancelamento imediato da inscrição. Então, é isso, né? O que a gente pode extrair aí da inscrição indevida ou devida no Serasa, né? Porque muitas vezes é devida, e se ela é devida, você vai ter que observar se já teve prazo de 5 anos ou não, e se foram cumpridos esses requisitos, principalmente os requisitos do procedimento, se isso foi observado aí no seu caso concreto ou não, e fazer a defesa do executado. Estamos numa situação, por exemplo, em que a dívida venceu há 1 ano. E depois de 1 ano, teve o ajuizamento da ação de execução. Depois que teve o ajuizamento da ação de execução, o juiz recebeu a petição inicial, observou o pagamento voluntário, o prazo do pagamento voluntário, e não teve pagamento voluntário. Bom, então aí é devido à inscrição do nome do devedor no Serasa. O exequente pede, o juiz autoriza, o nome do executado é lá inscrito no Serasa. Pode ser que você faça essa defesa de que aqui não se justifica porque vai causar um prejuízo maior ao executado do que o benefício ao exequente. Vai ferir o direito existencial mínimo, a dignidade da pessoa humana ou a função social da empresa, se for uma empresa executada. Mas pode acontecer que o juiz não acolha essa sua defesa e determina a inscrição no Serasa. Muito bem. Essa inscrição será devida enquanto não tiver penhora na ação de execução. A partir do momento em que teve penhora, automaticamente o nome tem que ser liberado do Serasa. Vamos imaginar que a dívida venceu há 1 ano. Foi ajuizada a ação de execução. Depois que foi ajuizada a ação de execução, foi inscrito o nome do Serasa. E aí já se passaram 2 anos. Quando chega no 3º ano, tem penhora. Teve penhora? Levanta o nome do Serasa. Não pode permanecer o nome do Serasa. Vamos imaginar que
que essa ação de execução foi distribuída, teve o prazo para pagamento, não teve o pagamento, a defesa não foi acolhida diante do pedido de inscrição do Serasa e o nome no Serasa foi realizado, foi registrado. E não teve penhora. Depois de 5 anos a contar do vencimento da dívida, a penhora tem que ser levantada. A penhora não, desculpe. O nome no cadastro de inadimplentes tem que ser levantado. 5 anos é o prazo máximo a contar do vencimento da dívida. O que importa é o momento em que a ação de execução foi ajuizada. Decorreu 5 anos, não pode permanecer o nome no Serasa, tem que ter aqui o cancelamento imediato. Bom, dessa discussão que vai haver, né, em relação ao pedido do exequente, diante da defesa do executado, ou o pedido que vai haver da própria defesa do executado para levantar o nome lá no Serasa, do devedor executado, dessa decisão que o juiz prolatar, claro, vai caber o recurso de agravo de instrumento, ok? Muito bem. Então, da decisão do juiz, o magistrado não pode indeferir o requerimento do credor alegando. Olha só, o juiz não pode dizer assim, como você, exequente, pode você mesmo providenciar diretamente lá no Serasa ou no SPC a inclusão do nome do devedor, porque você tem um título executivo, então eu, juiz, não vou acolher o seu pedido. Essa decisão do juiz não pode ser feita, tá? Esse indeferimento, o STJ diz que isso não pode acontecer, ok? Segundo, tem juiz que já decidiu que a inscrição do nome do devedor no Serasa apenas é possível quando a execução for por título judicial. Porque se for extrajudicial, o próprio executado pode fazer, o próprio exequente credor pode fazer a inscrição. Então, se o pedido é numa ação de execução por título extrajudicial, eu, juiz, estou negando, só pode no judicial. Esse argumento do juiz não pode ser acolhido também. Terceiro, tem juiz que diz assim, esse seu pedido, exequente, só pode ser admitido por mim, juiz, depois que você tentou fazer lá no Serasa e o Serasa não fez. Você tem que esgotar as tentativas administrativas. Só se foi negado lá é que você vem pedir aqui na ação de execução. Esse argumento do juiz que indefere também não foi acolhido pelo STJ, ok? Um outro pedido que é feito numa ação de execução, o exequente vai lá, faz o pedido de inscrição do nome do executado lá no Serasa e o juiz nega. Sob o seguinte argumento, eu, juiz, não tenho a senha, o login do Serasa Ajude, eu não estou cadastrado no Serasa Ajude. O juiz não pode indeferir o pedido do exequente sob a alegação de que o tribunal ou o próprio juiz não está cadastrado no sistema Serasa Ajude. Se o tribunal não está cadastrado no Serasa Ajude, então que o juiz admita o pedido e expeça um ofício. Mas ele não pode negar o registro sob a alegação de que ele não está cadastrado, porque ele pode fazer por ofício. Então, esses argumentos todos aqui de indeferimento não estão previstos na lei e, portanto, não podem ser invocados pelo juiz para indeferir a inscrição do nome do executado no Serasa. E essa é a decisão do STJ a respeito desse tema. E, como eu disse, toda decisão do juiz que acolhe ou rejeita cabe agravo de instrumento. É uma decisão proferida no curso da ação de execução, então é possível o agravo de instrumento fundamentado aí no parágrafo único do artigo 1015. Ok? A defesa sempre é feita por uma simples petição do executado, no prazo que o juiz conceder, quando ele é intimado para manifestar sobre o pedido. Ah, mas professor, no meu caso concreto, o juiz já determinou a inscrição do Serasa sem oportunizar a manifestação prévia do executado. Aí, assim que você toma conhecimento que o nome foi inscrito no Serasa, você atravessa uma petição e faça a sua defesa, alegando, inclusive, a violação do devido processo legal, matéria de ordem pública. Tudo aqui que a gente está falando é uma matéria de defesa que você vai apresentar por uma simples petição no curso do processo, independentemente de prazo concedido pelo juiz. Ok? Era isso, então eu falei que era uma aula hoje mais curta, né? O conteúdo aqui é um conteúdo mais simples, porque é um tema muito específico, mas que gera também algumas dúvidas aí na prática jurídica. E a gente vai começar, então, a resolver essas questões, né? Olha, essa aula que eu preparei aqui, eu preparei uma aula prática, você viu, né? Que eu fui extraindo aqui questões práticas que podem ser alegadas na defesa do executado. E eu consultei mais ou menos, antes de preparar essa aula, umas 10 doutrinas que tratam do processo de execução. E nessas doutrinas eu ia especificamente na questão da inscrição do nome do executado no Serasa. E assim,
com todo respeito, e eu sou fã da doutrina brasileira, mas ninguém trata disso nos manuais ou nos cursos de processo civil quando fala da execução. O que trata é muito pouco, é um parágrafo, uma lauda, é uma coisa muito simples. Então, eu construí aqui uma defesa possível baseado na minha experiência, baseado na análise jurisprudencial, porque, de fato, a doutrina que trata especificamente do processo de execução não se aprofunda nisso, não. A maioria dos doutrinadores nem só mencionam que existe a possibilidade de inscrever o nome do executado no Serasa, fundamentado no parágrafo 3º do artigo 783. Mas não traz aí que matéria de defesa seria possível, como que isso se realizaria na prática. Foi mais uma construção aqui mesmo, jurisprudencial, para a gente ter elementos de defesa no caso concreto, tá bom? A gente está esperando a doutrina do professor Alessandro Melício Rodrigues. Eu quero essa doutrina aqui no escritório. Aí vai acontecer aquilo que a Renata está dizendo, aí eu morro, aí não tem jeito. Não, vamos pro livro, doutor, vamos! Olha, a gente até cita outros profissionais, mas não adianta, o senhor é o mestre do mestre ali, a gente quer um livro. Quem sabe um dia, vamos ver. Isso. Vamos lá, ó. Eu vou responder as perguntas agora. E aí depois eu venho aqui no chat e respondo as perguntas do chat também, tá bom? Então, eu vou seguir uma ordem que eu estou vendo aqui das mãozinhas levantadas. A minha primeira mãozinha levantada que eu vejo aqui é a Renata, depois a Elisângela, depois a Paula, depois a Cristina, depois a Josiane, tá bom? Vou seguir essa ordem aqui que eu estou vendo. Vamos lá, Renata. Professor, com relação a isso, a inscrição do nome, eu sempre entendi, do outro lado, que é mais fácil. No título extrajudicial, já trata o protesto, já protesto o título antes de entrar. E no judicial, eu apliquei muito 517. Catou a sentença, pede para o juiz, manda para o cartório e vamos lá. E protesta. Sempre fiz isso. Entretanto, eu sempre também tive uma dúvida, porque realmente os 5 anos são fatais. Mesmo eles prosseguindo o processo normalmente, e o Serasa e o SPC já não apontarem o protesto depois dos 5 anos, tirar uma certidão, eles não falam, só a certidão de protesto, mas a consulta não falar, é obrigatório a gente mandar o pedido de cancelamento para o que continua a execução, aquela cartinha autorizando o cancelamento do protesto para a parte? Olha só, o protesto judicial... Certo, entendi. O protesto judicial é uma medida que o exequente vai tomar para forçar o executado a cumprir a obrigação. Então, ele pega a sentença transitada em julgado, leva lá no cartório de protesto e vai instaurar lá um protesto extrajudicial. O cartório vai intimar o executado para pagar em 3 dias. Se ele não paga em 3 dias, o protesto é baixado, publicado e vai ficar lá o nome dele protestado. Independentemente disso, se há também o ajuizamento do cumprimento de sentença definitivo, nada impede que depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da dívida, o exequente peça para que o juiz inscreva o nome desse executado lá no cadastro do Serasa. Isso pode ser feito pelo próprio protesto ou isso pode ser feito judicialmente. São 2 vias que vão levar ao mesmo lugar. A inscrição do nome do executado lá no Serasa ou SPC. Mas, professor, o próprio protesto já inscreve no SPC e no Serasa. Se o próprio protesto já inscreve, você não tem interesse, então, de que lá na ação de execução isso seja feito. Já está feito. Sim, mas o que eu digo, protestei, daqui a 5 anos, eu sou obrigada a mandar uma carta de cancelamento da dívida, não é nem daqui, sob pena de incorrer em dar um prejuízo para o executado. A dívida não é cancelada. O que é cancelado é o protesto e o registro no SPC. Esse é que é levantado com 5 anos. A dívida continua lá na execução sendo cobrada, tá? O entendimento da jurisprudência é que esse levantamento tem que ser feito automaticamente. Ou pelo próprio SPC e Serasa, ou pelo próprio credor. Tá? Tem que ser feito. E se não for feito? Bom, se não foi feito e o executado, o devedor, tem prejuízo depois dos 5 anos, ele vai poder se valer de uma ação de indenização pelo prejuízo que ele teve, ou contra o SPC, ou contra o credor, né, quem fez a inscrição do nome dele no Serasa e depois não levantou. Vamos lá. E outra coisa, o senhor colocou também que a penhora faria obrigatoriamente que tivesse que ser pedido, então, no caso, o levantamento. Isso é uma penhora no rosto dos autos onde não existe garantia que se venha a receber. Aí não. Entendi. É uma questão doutrinária, é uma questão teórica que pode ser levada à discussão dentro do processo de execução. Essa penhora que autoriza
que determina, melhor dizendo, o levantamento da inscrição do nome do devedor no Serasa, ela tem que ser uma penhora efetiva ou basta uma penhora? Então, ninguém diz isso, ninguém trata dessa questão. Aí vai depender, sempre. Se você estiver advogando em favor do exequente, você vai dizer assim, olha, senhor juiz, essa penhora é só uma expectativa de recebimento de um crédito futuro num processo que está sendo tramitando e que o executado vai ter um direito eventual de crédito, se ele vencer o processo. Portanto, como é algo condicionado a um resultado do processo, ele vencer a demanda e ter agora um direito de crédito, essa penhora não é uma penhora efetiva e, portanto, não há uma garantia nessa ação de execução. E se não há uma garantia, o nome dele tem que ser mantido no Serasa. Esse vai ser o argumento do exequente. Qual vai ser o argumento do executado? O argumento do executado vai ser assim, olha, se fosse para fazer essa distinção, né, de penhora efetiva, o próprio Código de Processo Civil teria trazido no parágrafo 4º a expressão penhora efetiva. E ele não trouxe, ele trouxe penhora. Tem penhora, tem garantia, se tem garantia, tem que levantar automaticamente o nome do executado lá no SPC e no Serasa, e vai caber o entendimento do juiz a respeito disso no caso concreto. Infelizmente. Mas é uma questão, Renata, eu te desafio você entrar numa doutrina, procurar isso aí e encontrar. Não encontra, então a gente tem que construir o conhecimento aqui, tá? Ótimo, obrigada, professor. Elisângela. Bom dia, professor. Bom dia aos colegas. A minha pergunta é quase a mesma da Renata. A questão é o seguinte, foi feito um protesto em cartório e depois entrou com a ação. Foi recebida essa ação, foi entregue ao executado as notas promissórias lá para ele poder ir no cartório dar baixa. Só que eu estou achando que esse executado não deu essa baixa. Aí eu pergunto, eu tenho que fazer alguma notificação para esse cartório, peço no juízo para poder estar dando essa baixa sem ter que ter novos gastos, né, para dar baixa no cartório. O senhor sabe me explicar como proceder? Mas essa baixa seria justificada pelo... O pagamento. O pagamento foi feito. Isso. O pagamento foi feito. Foi feito. Numa circunstâncias dessa, se eu sou o exequente e teve pagamento, eu não vou nunca confiar para que o executado faça o levantamento lá. Eu vou lá e já peço para o juiz da execução o levantamento do nome lá no cadastro de inadimplência, lá no SPC ou no Serasa. Faz um requerimento. Já teve o pagamento na execução. A execução vai ser então, corre lá na ação de execução, exequente, e informe o juiz de que teve pagamento, vai ter execução e que seja levantado o nome do executado lá do rol de inadimplência. Por quê? Porque se amanhã ou depois esse executado entra com uma ação de indenização contra o exequente porque o nome não foi levantado, você vai ter a comprovação de que você pediu para o juiz. E se não foi levantado, foi por uma deficiência do cartório ou do próprio SPC e Serasa que não cumpriu a ordem, mas o pedido foi feito, para justamente não incidir numa responsabilidade civil futura. Eu posso fazer isso no juízo e levar no cartório também para poder ficar demonstrado. Tranquilo, exatamente. Não, tá ok, muito obrigada. Doutora Paula Araújo. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é sobre, em relação à penhora. Tem que ser uma penhora do valor integral ou iniciou de um valor parcial, já pode pedir a retirada? Certo. Olha, eu, na qualidade de professor de um curso voltado à defesa do executado, eu vou defender o seguinte aqui dentro. Teve penhora, independentemente se essa penhora é integral, independentemente se essa penhora é efetiva, independentemente se o juiz está de fato ou não garantido. Teve penhora, tem que levantar o nome do Serasa. Eu já ia para essa linha aí. Para a linha de que tem penhora, está cumprido o requisito da lei, a lei diz que teve penhora, depósito ou calção, o nome lá no Serasa tem que ser levantado. E já faria esse pedido para o juiz, fundamentado no parágrafo 4º do artigo 783. Entendi. Okay. Outra dúvida que eu tenho é porque de um cliente meu, que trabalha em uma empresa que um requisito é não ter o nome negativado. E como ele é sócio de uma empresa,